Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus, que nos concede essa oportunidade de mais uma vez nós estarmos transmitindo o nosso ensino da Palavra de Deus. É o nosso momento de ensino, transmitido no Facebook da nossa igreja, Igreja da Multiforme Graça de Deus. Todas as sextas-feiras, a partir das 18h30, nós estamos aqui, aprendendo com os irmãos da Palavra do Senhor. Eu sei que muitas pessoas não conseguem acompanhar online, né, assim, ao vivo, né? Acaba assistindo posteriormente, mas independente disso, eu acredito que aquilo que nós temos trazido aqui tem sido de grande utilidade, né, para os irmãos, né, para o crescimento da igreja. Na verdade, a palavra de Deus em si, ela não volta vazia, né? Então ela faz algo em mim, no coração daquele que ouve, né, a palavra do Senhor, e quando nós praticamos aí é maravilhoso demais, né? Porque Jesus já ensinou que só o ouvir e não praticar não adianta muita coisa, né? Então nós temos que ouvir e praticar, mas não podemos deixar de ouvir e de aprender a verdadeira palavra de Deus. E eu glorifico a Deus pela vida do nosso ministério, né, o Ministério da Multiforme Graça de Deus, e dos nossos irmãos, nossos obreiros, nosso pastor Luciano, que sempre estão dedicando-se ao aprendizado da palavra de Deus e, consequentemente, à ministração da mesma aos nossos corações. E é um ministério que, graças a Deus, não trabalha com heresias, né? Isso eu louvo muito ao Senhor por conta do ministério que a gente tem feito parte, que valoriza muito a pregação, a palavra de Deus, né, o ensino bíblico, e isso é maravilhoso. Infelizmente, muitas igrejas hoje, muitos ministérios não valorizam tanto a palavra de Deus como deveria. Na verdade, valoriza-se mais o louvor do que a palavra, do que a pregação. Infelizmente, é isso que ocorre em muitos lugares. E ali, graças a Deus, em nosso ministério, nós estamos sempre valorizando essa parte da palavra de Deus, que é a principal, né? Sem a palavra de Deus não adianta ter um louvor bonito. Temos que ter uma palavra, e a palavra tem que ser coerente com as escrituras sagradas. Então ali nós vemos obreiros ali, o nosso pastor, sempre compromissados em ensinar a verdadeira palavra do Senhor. E isso é maravilhoso. Bom, por falar em ensinamento, em palavra e em heresia, o tema do nosso ensino hoje é como identificar uma heresia. Existem várias maneiras de identificar uma heresia. Eu vou trazer aqui algumas delas, eu acho que talvez 3 delas, para que nós possamos então estar aprendendo um pouco mais a palavra do Senhor e identificar uma heresia. Bom, o que significa a palavra heresia? A palavra heresia, ela vem do grego airesis, que significa escolha ou ainda opção. Tá? A heresia ela ocorre quando a pessoa ela traz alguma coisa em relação ou em paralelo, no caso as escrituras sagradas, e como se fosse uma opção ou uma segunda escolha. Na verdade, ela escolhe aquilo, ou ela ouve de alguém, ou ela cria aquilo. Não é o que a Bíblia diz, é o que ela escolheu para que a Bíblia diga, né? É a opção dela e a opinião dela, e ela coloca aquilo como uma verdade. E, na maioria das vezes, isso vem distorcer a palavra de Deus e deturpando, né, a veracidade das Santas Escrituras e ainda despregando algumas coisas que a Bíblia Sagrada prega e ensina, né? Então, quem pratica este ato é conhecido como herege, tá? Então, todo aquele que pega algo que a Bíblia não diz, né? Ou pega algo da Bíblia e faz com que diga aquilo que ela não diz, então ele é um herege, ele está cometendo uma heresia. Nos nossos dias hoje existem mais heresias do que nos tempos antigos. Isso, obviamente, porque existem mais religiões agora, existem mais pessoas, né? E existem mais denominações de igrejas. Então, consequentemente, vai ter mais heresias. E hoje, diferente dos tempos antigos, a heresia ela é muito mais difundida, muito mais espalhada. Hoje nós temos as redes sociais, temos a internet, então através disso as heresias ela alcança muita gente, tá? E as heresias hoje elas têm uma roupagem de veracidade tão perfeita
que está difícil de falar quando é uma heresia e quando não é. E às vezes nós ouvimos uma palavra, por exemplo, e ela não é uma palavra herética, mas ali no meio está inserido uma pequena heresia, às vezes. Isso ocorre muito. Então fica difícil de identificar uma heresia, tá? Mas nós, como Igreja do Senhor, que estamos disputando, né? Não um contra o outro, né? Mas disputando contra o pecado e contra o mundo, para nós alcançarmos a nossa salvação, nós temos que saber identificar uma heresia e, obviamente, fugir delas, que é o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Heresia tem muita. Você abrir hoje o YouTube, né, ou qualquer outra rede social, você pesquisar por pregação e colocar um tema de uma pregação qualquer, provavelmente você vai encontrar uma heresia. O problema é que a igreja ela não consegue distinguir o que é heresia e o que não é, por questão da roupagem e por conta também da falta de conhecimento. Como Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras. Isso é o que ocorre conosco nos dias de hoje. Então nós não conseguimos identificar uma heresia por conta disso. Nós não temos o conhecimento bíblico, não lemos a Bíblia, então o que for pregado para nós, nós acabamos nos alimentando. E a nossa alma, ela se alimenta. Se é heresia ou se não, ela vai se alimentar. O problema é que a heresia, ela não vai te dar força. Ela não vai te dar força. Ela pode te direcionar a errar, ao erro, ou talvez você possa não agir de acordo com ela, mas ela não vai te dar força, porque não é a verdadeira palavra de Deus. A única coisa que pode nos dar força é a palavra. A Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que procede do Senhor. Tá? Então, se é uma palavra, se é heresia, então não procede do Senhor. Então, você ouve ela, você se alimenta dela, você não tem força espiritual. E a palavra de Deus, ela nos fortalece espiritualmente. Por isso que nós temos que ter conhecimento da palavra do Senhor, da verdadeira palavra do Senhor. Então, como identificar uma heresia? Primeiro ponto que eu queria abordar aqui, são 3 deles, né? Que uma mensagem que não aponta para Cristo, com certeza é uma heresia. Todas as mensagens, elas têm que apontar para Cristo. Mas e aquelas pregações onde se fala mais do Antigo Testamento, ali, do povo de Israel, Deus e tal, e não fala nada de Jesus? Tem problema? Não, em hipótese alguma. Só que ela não pode apontar para outra direção, a não ser para Cristo. Não, mas ela está falando de Deus. Não tem problema, não é uma heresia. Tá? Mas se ela começar a apontar para outra coisa, que não seja Cristo, aí já a tendência é que de fato venha a ser uma heresia, porque está apontando para algo que a Bíblia não aponta. Toda as Escrituras, toda a Bíblia, ela aponta para Cristo. Todos os livros da Bíblia, os 66 livros que nós temos no nosso cânon, todos eles apontam para Jesus Cristo. Então, se a minha pregação apontar para outra coisa que não é Jesus, é uma heresia. Porque se a Bíblia aponta para Cristo e a minha pregação é bíblica, eu julgo que ela seja uma pregação bíblica, então é óbvio que a minha pregação também tem que apontar para Cristo. Como eu disse, às vezes nós pregamos uma mensagem lá do Antigo Testamento. Então nós nem, às vezes, mencionamos Jesus na pregação. Não tem problema. Está falando de Deus, do povo de Israel, ali, das coisas do Antigo Testamento, não tem problema nenhum. Mas começou a apontar para algo, esse algo tem que ser Cristo. Tá? E existem muitas mensagens que apontam para o homem. Uma mensagem, uma pregação antropocêntrica, cujo centro dela é o ser humano. Isso é totalmente herético. O centro de qualquer mensagem tem que ser Jesus. Como eu disse, vou repetir, é a terceira vez que eu repito, né? Às vezes a gente precisa ser redundante, tá, amados? Se for uma mensagem que não fala de Jesus, que está sendo pregada lá no Antigo Testamento, falando de Deus, do povo de Israel, dos sacerdotes, não tem problema, não é herético. Mas se ela começar a apontar para algo, e esse algo não for Cristo, aí já começa a se tornar uma heresia. Porque tudo tem que apontar para Jesus. Tem um verso aqui em Filipenses 3,14 que eu separei, que diz assim: prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Qual é o alvo aqui? É Cristo Jesus. Paulo estava preso, né, em Roma, encarcerado. Ele sabia que era ali a sua última prisão. Tá? Pelo menos era essa a noção que Paulo tinha. Ele sabia que depois dali ele iria partir, né? Ele ia morrer, ele ia ser condenado. Essa era a convicção que Paulo tinha. E Paulo diz: eu prossigo para o alvo. Quem é este alvo?
é Cristo. O alvo é Jesus Cristo. Mas ele continua. Pelo prêmio da vocação celestial. Qual é a vocação celestial? Aquilo que foi outorgado a ele. Que ele fazia na face da terra. A missão que ele cumpria. Tá? Isso tinha sido outorgado a ele. A vocação celestial. Algo que veio da parte de Deus. E ainda ele diz, em Cristo Jesus. Ou seja, o centro é Cristo. Vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, ele estava trabalhando para quem? Para Jesus. E o alvo dele era quem? Era Jesus. E note que todas as epístolas de Paulo, né, elas são cristocêntricas, porque a Bíblia é cristocêntrica. Até mesmo no livro de Cantares ali, que basicamente é um poema, né, um poema romântico, nós encontramos Cristo Jesus ali, representado de forma figurada, mas encontramos Jesus em todos os livros da Bíblia. Então a Bíblia aponta para Jesus. Então toda e qualquer ministração, pregação, tem que apontar para Jesus. Se não apontar para nada, não tem problema. O problema é quando começa a apontar para algo que não é Cristo. Como eu disse no caso das mensagens antropocêntricas, cujo homem, o ser humano, é o centro da mensagem. Aí se fala, né, aquela mensagem psicológica, né, de que você vai vencer, de que você vai sair dessa, e que Deus está trabalhando a seu favor, e que Deus vai fazer algo a seu respeito, que você não vai ficar nesse sofrimento. Isso é bíblico, eu creio nisso, eu creio nesse tipo de mensagem. Mas a gente não pode esquecer que o centro não pode ser eu, da mensagem, não. O centro tem que ser Jesus Cristo. Tudo isso que eu disse não é herético. Mas se a mensagem, a pregação, ela gira em torno disso, então ela não está apontando para Cristo. Está apontando o quê? Para mim, para o ser humano, para você. Tá? E aí pode se tornar, de fato, uma heresia. Porque se fala que você vai vencer, que você vai conseguir se desvencilhar dos seus problemas e tudo vai ser resolvido. Tá, mas é só isso? Não, a Bíblia fala mais coisa. Ela diz que eu tenho que me voltar a Cristo. Porque a bênção vem da onde? De Deus. E como que eu chego a Deus? Através de Jesus. Ele disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai, a não ser por mim. Então como que eu vou conseguir a bênção sem Deus? Se a bênção vem de Deus. E como que eu vou conseguir estar em Deus sem Cristo? Se o único caminho para Deus é Cristo. Então faltou Jesus na mensagem. Está me entendendo? Então você vê aqueles temas, né, principalmente daquelas pregações... tinha um evangelho mais coach, né, que se diz hoje em dia, e fala assim, você vai sair dessa, você vai vencer esse problema, e amém, eu creio nisso. Mas aí você vai ver a mensagem, ela fica falando só isso. Só que o pregador, ele esquece de falar que para isso acontecer, você tem que ter a sua vida no altar. Você tem que se voltar a Deus, você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que viver uma vida com Cristo, e tudo vai ter que apontar para Cristo. Deixou Jesus de lado, aí começamos a criar um grande problema. Então, como eu identifico uma heresia? Não aponta para Cristo? Não tem grande chance de ser uma mensagem herética. Esse é um dos pontos, tá? Vamos para o segundo ponto. 2. Uma mensagem que gira em torno de ideais humanos. Foi o que eu acabei de dizer, né? Uma mensagem que gira em torno dos meus ideais, ela já não pode ser considerada uma mensagem bíblica verdadeira. Porque a Bíblia não gira em torno dos meus ideais. A Bíblia, ela gira em torno de quem? Da vontade do Senhor. Se a vontade de Deus é que eu seja salvo, que eu coma do fruto da árvore da vida naquele dia, que eu reine com Cristo durante 1000 anos, que eu tenha uma casa que foi preparada para mim lá no reino celestial. Se essa é a vontade de Deus para mim, amém. Isso se torna meu ideal porque eu aceitei a Cristo e agora a minha mente é de Cristo. E os meus objetivos são os mesmos objetivos de Cristo, que é o quê? A minha salvação. Então isso é o meu ideal agora. Mas antes de se tornar o meu ideal, é a vontade do Senhor. Ou seja, a ministração, a pregação, ela não pode girar em torno dos meus ideais, mas em torno da vontade de Deus. Se os meus ideais é a vontade de Deus, amém. Mas a vontade de Deus, ela vem em primeiro lugar. Então, uma mensagem herética, uma heresia, ela vai girar em torno dos meus ideais.
em torno dos ideais do pregador. Vai girar em torno daquilo que ele acha, daquilo que ele acredita, daquilo que ele... da sua opinião particular. E não naquilo que a Bíblia Sagrada diz. Tá? Então, o que a Bíblia diz, está dito e ponto final. Se eu pegar aquilo e interpretar segundo o meu achismo, é heresia. A Bíblia, ela tem que interpretar a si mesma. Eu posso usar coisas externas, fatos históricos, para que me auxilie na explicação, para que seja, didaticamente falando, bem mais conveniente e plausível, entendível pelos irmãos? Posso. Eu devo fazer isso. Mas isso não pode interpretar a Bíblia. A Bíblia tem que interpretar a si mesma. Eu não posso interpretar a Bíblia. A Bíblia tem que interpretar a si mesma. Então eu vou usar os próprios textos da Bíblia para interpretar ela. Fugiu disso, para se tornar uma heresia ou para ser uma heresia, as chances são gigantescas. É igual na maratona apocalíptica que nós tivemos. Nós falamos sobre o livro do Apocalipse e tal. Tinha coisas que não tinha para onde ir. Ó, aqui, amados, não tem que falar muito. Porque a Bíblia não diz como que é, quais são os detalhes. A Bíblia não dá detalhes, ela não fala nada. Se nós falarmos algo, vai ser o quê? Um achismo. Pode ser que sim, pode ser que não. E aí? Pode ser uma heresia, pode não ser. Então vamos deixar o achismo de lado e ficar só com aquilo que a Bíblia diz. Agora, aquilo que a escatologia diz, né, que há uma probabilidade maior de ser, está aqui. É o que a escatologia diz. Mas o texto sagrado nós não encontramos. Então, era isso que eu sempre deixava claro. Há uma possibilidade, mas não tem como falar que de fato é. Então nós não podemos utilizar ou usar da nossa opinião, daquilo que nós achamos, para que nós venhamos a ensinar e pregar a palavra de Deus. A minha opinião não vale nada, não vale um tostão furado. Tem que ser o quê? Aquilo que a Bíblia de fato diz. Tá? Então é isso que nós temos que entender. Então uma mensagem que gira em torno de ideais humanos é uma heresia. Não pode. Ela tem que estar centralizada no querer e na vontade de Deus. Ela tem que girar em torno dos ideais de Deus, da vontade do Senhor. Tá? Tem um texto aqui que eu separei em Mateus 7,21, que diz assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E é isso que acontece. As mensagens heréticas, elas falam de Deus. Muitas das vezes ela passa pelo primeiro tópico aqui que nós colocamos, né? Jesus ser o alvo, o foco. Às vezes ela tem Jesus como alvo e como foco. Mas ela acaba sendo uma heresia em outras questões. Porque fala daquilo que a Bíblia não fala. Ou omite coisas que a Bíblia está falando. Tá? Foi o que eu disse por esses dias, eu acho que foi no domingo... uns domingos aí que eu preguei a palavra de Deus ali na nossa igreja. O que acontece? As pessoas, elas estão tão assim, voltadas a fábulas, né? Ao conto da carochinha, que para ela é mais prazeroso ouvir determinados tipos de mensagens. Principalmente as mensagens que giram em torno de seus ideais. E não é porque a mensagem fica falando Jesus, que de fato não é uma heresia. Como eu disse, as heresias hoje têm uma roupagem de veracidade bíblica tão perfeita que fica difícil de você distinguir, separar ela e falar, não, isso aqui é uma heresia, é uma mentira. Fica difícil. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia, ler ela, aprender as Escrituras Sagradas e contar também com o discernimento do Espírito Santo, que ele nos dá o discernimento e nos mostra que aquilo não convém. Tá? Heresias são lançadas todos os dias. E todos os dias as pessoas estão se alimentando delas. Outro texto, Efésios 5,17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não seja insensato, ou seja, não seja nécio, não seja louco, não seja tolo. Procura compreender qual é a vontade do Senhor. Tá? Então nós ouvimos determinadas mensagens que diz que, assim, não diretamente, mas como se eu fosse o centro do coração de Deus. Isso é totalmente herético.
a vontade do Senhor em primeiro lugar. Não seja insensato, Paulo diz aos Efésios. Procura compreender qual é a vontade de Deus. É isso que a mensagem ela tem que passar. Qual é a vontade de Deus para a igreja. Tá? Independente de ser uma mensagem de cajado, né, que a gente chama, que é uma mensagem assim, de exortação, independente de ser uma mensagem de portas abertas, né, de entrega de chaves, de bênção, né, independente de vitória, independente do tipo de mensagem, nós temos que compreender qual é a vontade do Senhor. E a mensagem ela tem que trazer a vontade de Deus. A vontade de Deus para a igreja naquela ocasião, naquele dia e tudo mais. Girou em torno dos ideais humanos, é heresia. Tá? Então essa é uma segunda maneira de identificar uma heresia. Terceira maneira de identificar uma heresia. Isso é óbvio, né? Uma mensagem oposta às Sagradas Escrituras. Isso é óbvio. Então toda mensagem que é oposta à Bíblia, que vai na contramão das Escrituras Sagradas, é uma heresia. É aí que nós temos que ter, como eu disse, o discernimento do Espírito e o conhecimento bíblico. Tá? Porque a mensagem, às vezes, ela vem como uma verdade, ela não é uma heresia, mas no meio da mensagem, no meio daqueles emaranhados de pensamentos, um ou dois ali, às vezes, não é de Deus, não é conhecimento bíblico, não é uma verdade, mas é uma heresia, é algo da pessoa ali. É complicado, meu querido. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque uma heresia ela desvia uma pessoa, uma heresia faz pessoas pecarem, perder a salvação, que é pior, né? Uma heresia pode fazer você perder a sua salvação. E como eu disse, a heresia, ela não nos fortalece. Você pode ouvir 1 hora de heresia, ela não vai te fortalecer em absolutamente nada. Sua vida espiritual vai continuar, sabe? Se ela tiver um bagaço, ela vai continuar um bagaço. Não vai mudar em nada, porque tudo que você ouviu foi uma heresia. Agora, se você ouvir 1 minuto de uma palavra verdadeira, bíblica, em 1 minuto sua vida pode mudar. Em 1 minuto aquele versículo, aquela mensagem de Deus, ela pode transformar a sua casa, a sua família, transformar a sua vida. Por quê? Porque é uma mensagem verdadeira que vem da parte do Senhor. Tá? Nós vemos Deus falando ali, por exemplo, no Antigo Testamento, através dos profetas, tinha profecia ali, mensagem, que era coisa ali que era falada em minutos, 2 minutos, 5 minutos no máximo. Mas era uma mensagem que vinha da parte de Deus. E de fato surtia um grande efeito. E ainda surte, ainda hoje. Então, diferente das heresias. Então a gente fica perdendo tempo ouvindo heresia, mensagens que nos colocam como centro de tudo, coloca o ser humano como centro de tudo. Uma mensagem antropocêntrica. O ser humano é o centro da mensagem. A gente perde tempo com essas coisas. Isso não vai nos levar para o céu, isso vai nos levar para o inferno. Isso não vai nos ajudar a ter crescimento espiritual, pelo contrário, isso daí é uma massagem que nós recebemos no nosso interior que não traz mudança de vida. A gente continua no mesmo pecado, continua na mesma desgraça de vida, a situação não muda, a família continua destruída, a pessoa continua naquela podridão, porque está se alimentando de uma heresia. Não vai mudar, a vida não muda. Mas quando nós nos alimentamos da verdadeira palavra de Deus, então as coisas começam a se tornar diferentes, porque a palavra de Deus ela tem esse poder. Atos 17:11, ó. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vivido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Fala dos bereanos. Os bereanos eram mais nobres do que os de tessalonicenses. O que significa ser mais nobre? Aqui no grego significa ser mais elevado. Por que eles eram mais elevados? Porque eles receberam a mensagem, estudaram as Escrituras e comparavam para ver se aquilo que estava sendo pregado tinha coerência ou não. Olha só, e o texto diz, eram mais elevados, eram mais nobres, estavam acima dos tessalonicenses. E para quem não conhece ou não lembra, os tessalonicenses deu um trabalhão gigantesco para Paulo. Paulo escreve 1 Tessalonicenses, eles interpretam de uma forma incorreta. Paulo teve que escrever a segunda epístola,
Porque eles achavam que Jesus ia vir naqueles dias e que então tinha muita gente lá que nem trabalhando estava mais, falando, não vou nem trabalhar, Jesus vai vir mesmo, porque eu vou trabalhar à toa. Aí Paulo escreve 2 Tessalonicenses, fala, quem não trabalhar, então não come também. E Paulo diz, olha, antes de acontecer isso, tem coisas, tem profecias para se cumprir. Paulo está dizendo, ó, para com essa interpretação aí, volta a trabalhar, volta a viver sua vida normalmente, que tem coisas para se cumprir. Mas não fique tranquilo como se Jesus fosse demorar, então tem que viver a vida com Deus. Tá? Então Paulo teve dificuldade com eles por conta disso. Então, diferente dos bereanos, eles estudaram as escrituras. Receberam a mensagem e falaram, peraí, vamos estudar aqui, vamos ver se está certo. Vamos comparar aqui para ver se aqui está sendo pregado está certo. Por que eles fizeram isso? Porque eles tiveram interesse. A gente não passa nem perto dos bereanos. A gente não tem interesse. A gente não tem interesse. A gente ouve uma mensagem, a gente não liga se está na Bíblia ou não. Por quê? Sei lá. É chato ler a Bíblia, é chato estudar, é chato procurar pesquisar, é muito chato. Sabe o que é mais chato? Ir para o inferno. Isso é mais chato. Né? Porque essa é a verdade. Então a gente não se dedica à mensagem mesmo, né? Mas lá na frente não consegue a salvação, vai falar o que diante de Jesus? Então Jesus, eu não fui, aí não tem que falar, não tem resposta. Quando na verdade se nós nos dedicarmos à palavra, nós vamos alcançar, obviamente, a vida eterna. Isso é certeza? Não é certeza. A certeza é se você permanecer até o fim na vontade do Senhor. Obedecer na palavra, isso aí é certeza. Mas se você obedecer hoje e amanhã desviar, obviamente que não, né? Mas nós estamos lutando para isso. Obedecer hoje a palavra de Deus verdadeira para que nós alcancemos o reino celestial. Tá? Então hoje parece ser besta, não, estudar a Bíblia, ler, não. Comparar para ver igual os bereanos, isso é cansativo. Não, vou assistir no Netflix, vou ficar vendo no Facebook, vou ver uns vídeos rápidos no TikTok, vou fazer outra coisa. Então a gente troca, né? Troca aquilo que é mais valioso por aquilo que é banal. Os momentos de lazer é necessário? É óbvio que sim. Nós precisamos disso. A Bíblia nunca condenou isso. Pelo contrário, Deus dava muito isso para o povo de Israel. Tinha tanta festa ali para o povo de Israel, a festa de não sei do que, festa não sei do que, festa não sei do que. Tinha muitas festas anuais, né? Então, temos que ter esse momento de lazer, mas não trocar ele pelas Escrituras Sagradas, pela palavra. 2 Pedro 2, verso de número 2 e 3. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. É o que está acontecendo. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. É isso que está acontecendo. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos. Estão seguindo os caminhos vergonhosos desses homens, desses falsos mestres, desses falsos pastores, desses hereges. Né? E por causa deles será difamado o caminho da verdade. É isso que está acontecendo. E ainda fala aqui da cobiça, né, dos mestres, dessas pessoas, né? Trazendo histórias que são inventadas. A condenação está pairando sobre a cabeça deles. É isso que Pedro disse. Tá? Então, não só sobre a cabeça deles, como também sobre a cabeça daqueles que os seguem. Então, essa é a terceira maneira de descobrir, de identificar uma heresia. É o quê? Uma mensagem oposta à Bíblia Sagrada. Algo que vai na contramão da Bíblia, é óbvio que é uma heresia. Tá? Um verso final aqui para a gente terminar. Tenham cuidado para que ninguém... É Colossenses 2,8, tá? Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Ou seja, uma mensagem, algo que não está estruturado em Cristo, mas em quê? Nas tradições humanas, nos princípios elementares do mundo. Paulo está falando de filosofias vãs, enganosas. Fujam disso.
voltem-se, né? Voltemos-nos, né? À palavra da verdade. Você quer ouvir os pregadores que tem aí online, no YouTube, Facebook? Ouve, não tem problema. Mas compare, leia a Bíblia, não fique só com essas mensagens, porque podem ser heresias, podem ser heréticos, tá? Existem interpretações da Bíblia que são sugestivas. É difícil agora falar disso agora nos últimos minutos e segundos, né? É difícil. Existem interpretações sugestivas que devem ser encaradas como uma interpretação sugestiva, mas ela não pode ser pautada como uma verdade absoluta, tá bom? Não pode. Por quê? Porque é sugestivo. O que é verdade absoluta é o que está na Bíblia, tá? E nós temos que, então, estar sendo direcionado pela Bíblia, tá bom? Então, existem outras maneiras de identificar uma heresia, muitas. Eu poderia ficar falando aqui durante horas, mas essas são 3 das maneiras que Deus colocou no meu coração para trazer e que nós possamos estar conscientes disso e buscar sempre viver o querer e a vontade do Senhor. Amém, amados? Então, que Deus abençoe todos grandemente. Vamos fazer aqui uma oração e agradecer ao Senhor aqui e já dar a bênção apostólica, tá? Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por tudo, perdoa-nos de todos os nossos pecados, nos ajude a viver o querer e a vontade do Senhor. Nos ajude a fugir das heresias, Pai, e a estar alicerçados na Tua palavra, na Tua verdade, vivendo o Teu querer para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, ó Pai, fortalece cada vida, cada família, cada lar, livrando de todas as coisas ruins, de tudo que o inimigo tem tentado contra a vida dos Teus filhos caia por terra. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja em todo o coração, que todos nós possamos dizer amém. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Fica na paz.